Olá! Há algumas semanas eu gravei um vídeo dizendo que Adão e Eva não foram os primeiros homens na Terra, né? Os primeiros seres humanos. E tá na Bíblia isso. E aí esse vídeo gerou uma certa, não polêmica, mas assim, pelo menos na minha família ele começou a viralizar. E aí eu recebi algumas perguntas assim, tipo, se eles não são os primeiros homens, por que que a Bíblia os citou? Né? Então, por que colocar Adão e Eva? Bom, gente, precisava começar, né? Quando eles criaram a Bíblia, eles tinham que começar de algum ponto. Então, assim, quando a gente vai traçando, quando eles foram traçando, né, quem é filho de quem, das descendências, a descendência mais antiga que eles conseguiram encontrar era de Adão e Eva, que tiveram a Caim, Abel, e Caim matou Abel, Caim saiu, foi para uma cidade, encontrou pessoas onde ele podia escolher a sua esposa, teve o Enoque teve mais filhos, enfim, então eles conseguiram traçar uma descendência. Porém, os seres mais antigos que eles conseguiam esse registro de descendência, eles exemplificaram então como Adão e Eva, como se fossem os primeiros. Mas foi tipo assim, vamos começar por um princípio, e eles foram eleitos então como o princípio de tudo, pelo menos o princípio do que eles sabiam. Vamos dar um exemplo então. Suponhamos que você ficou responsável por escrever um livro sobre a origem da sua família. Só da sua família, não precisa ser um livro sobre a humanidade, qual foi a Bíblia, mas esse livro sobre a origem da sua família. O que que você vai fazer? Muito provavelmente você vai pensar assim, bom, a origem da minha família, então tem os meus pais que deram origem a mim, os meus avós que deram origem aos meus pais, os meus bisavós que originaram os meus avós, depois você vai procurar os tataravós, tatataravós e por aí vai. Só que vai chegar um ponto que você não vai conseguir, por mais que você pesquise e coloque os nomes, sempre vai ter alguém que veio antes. Você não vai conseguir realmente achar o primeiro de todos, aquele que originou a família, porque se ele originou a família, teve alguém que o originou. Então essa pessoa ainda é o criador de tudo, né? Agora, por que que foi escolhida Adão e Eva, então? Porque foi a linhagem máxima que eles conseguiram pesquisar. Se você tivesse que escrever um livro sobre a sua família, provavelmente você iria pegar também o nome e ia citar, olha, esse casal, ele teve o filho, Que teve um filho, esse filho teve outro filho, que teve uma filha, por exemplo, que teve outra filha, que teve um filho, que teve um filho, que teve outros filhos, que teve uma filha, que teve um filho, que teve... enfim, vai mostrando as descendências até que chega em você. Só que é difícil encontrar realmente o primeiro de tudo. Então, provavelmente você mesmo vai escolher a linhagem máxima que você conseguiu, né? O mais longe que você foi, e vai citá-los. Desse casal nasceu tantos filhos e foi originando algumas pessoas. Então, assim foi o critério para colocar Adão e Eva, que foram na pesquisa aqueles, o registro máximo mais antigo que se conhece a descendência, né? Porque sabe que Adão e Eva teve Caim, Abel, Caim teve Enoque, Enoque teve outros filhos, enfim, então traça-se uma descendência após eles. Então foi por essa razão que eles foram escolhidos como os primeiros homens, né, os primeiros seres humanos da Terra. Então o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Mas foi uma escolha, não significa necessariamente que eles foram os primeiros. Então, Gênesis, capítulo 4, versículo 16 e 17, mostra lá que eles não foram, né? Tem no vídeo aqui, ó. Gênesis capítulo 16 e 17, assiste esse vídeo. Então tem que pensar nesse conceito assim, foi um livro, eles precisavam de um início. Então não necessariamente aquele foi, né? Foram as primeiras pessoas, como a própria Bíblia diz, Adão e Eva não foram as primeiras. Mas a gente tem que pensar assim, então por que que foi colocado? Porque foram os primeiros, os mais antigos que a gente conseguia a descendência.